Você já imaginou o que acontece com um homem quando ele tenta ocupar um lugar que não foi destinado a ele, diante do próprio Deus? Em um tempo onde a linha entre o sagrado e o profano parece cada vez mais tênue, onde muitos se sentem autorizados a tocar o que é santo sem temor, precisamos voltar nossos olhos para uma história esquecida, mas que ainda hoje queima com força nas páginas da palavra. É a história de um homem que, envolvido em poder, orgulho e ambição, cruzou um limite espiritual que jamais deveria ter sido ultrapassado. Um homem que se aproximou do altar, não com reverência, mas com presunção. E diante daquele gesto ousado, a justiça divina não tardou. Essa não é apenas mais uma história antiga. É um espelho do nosso tempo. É uma narrativa espiritual profunda que nos confronta com uma verdade eterna ensinada por Jesus. Quem se exaltar será humilhado. O altar, lugar de sacrifício, de entrega, de consagração, não foi feito para a autopromoção. Não foi criado para que homens exaltassem suas próprias vontades, mas para que a glória de Deus fosse manifesta em temor e humildade. E quando alguém tenta usurpar esse espaço sagrado, há consequências que nenhum título, coroa ou posição pode evitar. O homem desta história não era um qualquer. Ele era alguém respeitado, alguém que possuía autoridade aos olhos humanos. Mas a grande lição aqui é clara. A autoridade dos homens não substitui a unção de Deus, e o que é separado por Deus para uma função específica não pode ser tomado à força, nem por vaidade, nem por prepotência. Quando esse homem estendeu suas mãos para o altar, ele achava que estava fazendo algo grandioso, mas aos olhos do céu, ele estava cometendo um erro fatal. Um erro que lhe custaria a saúde, a honra, o trono e a paz. Jesus nos alertou contra o orgulho espiritual, contra os líderes que desejam os primeiros lugares, contra aqueles que usam a aparência da piedade para esconder a corrupção interior. Ele nos ensinou que o verdadeiro grande é aquele que serve, aquele que se humilha, aquele que se esvazia. E esta história é uma lição viva dessa verdade, porque o homem que tentou ocupar o altar à força descobriu que diante de Deus não há fingimento que se sustente. O castigo não veio da boca dos homens, nem das mãos de inimigos. Veio diretamente do céu, um toque invisível, uma sentença silenciosa, mas irreversível. A lepra, naquela época, não era apenas uma enfermidade. Era uma marca visível de separação, de impureza, de juízo. Quem era acometido por ela era afastado do convívio, da comunhão, da presença. E quando esse homem foi tocado pela lepra, ele não perdeu apenas sua saúde, ele perdeu tudo o que acreditava ser. O trono que ocupava já não lhe pertencia. A admiração do povo virou silêncio, e o altar que ele tentou dominar permaneceu de pé, intacto, santo, intocável. Porque o altar pertence a Deus e ninguém pode tomá-lo sem a devida consagração. Hoje, ao revisitarmos essa história, somos chamados a refletir sobre o que temos feito com os altares em nossas vidas. Será que temos respeitado o que é sagrado? Será que temos reconhecido os limites espirituais estabelecidos por Deus? Ou será que, assim como aquele homem, temos sido tentados a ocupar lugares que não nos foram dados, movidos por orgulho, carência ou ambição? Essa história ainda pulsa, e o que aconteceu com aquele homem ainda ecoa como um alerta silencioso para todos os que se aproximam das coisas santas com leviandade. Porque Deus continua sendo santo, o altar continua sendo sagrado. E a lepra, hoje, talvez não física, continua sendo o símbolo de uma vida marcada pela consequência do orgulho espiritual. E é justamente aqui que nossa jornada começa. E ao mergulharmos nesse relato impactante sobre o rei Uzias, percebemos o quanto o coração humano pode se perder quando se esquece de onde vem a verdadeira autoridade. Ele começou bem. Era guiado por conselhos sábios, buscava a Deus, prosperava em suas guerras, suas construções, sua fama se espalhava pelas nações. Mas no momento em que permitiu que a soberba ocupasse o lugar do temor, tudo começou a ruir.
O altar, que era lugar de rendição, virou o palco da sua arrogância. E foi ali, diante de Deus, que a sentença caiu. Uma lepra visível aos olhos, mas que apenas refletia uma enfermidade espiritual que há muito se alojava em seu coração. E talvez, ao ouvir tudo isso, você sinta algo queimando aí dentro. Talvez tenha se visto em algumas atitudes ou tenha lembrado de alguém que está perto de cruzar esse mesmo limite. Talvez esteja sentindo o peso de decisões erradas ou a dor de um distanciamento que começou pequeno, mas foi crescendo dia após dia. E é por isso que agora eu quero te convidar a fazer algo diferente, algo espiritual, algo que muda histórias. Deixe seu pedido de oração aqui nos comentários. Sim, escreva. Pode ser uma palavra, um nome, uma causa, uma área da sua vida que precisa de restauração. Nós vamos orar por você. A oração é o que nos reconecta, é o que traz de volta o temor, a intimidade, a clareza. Jesus orava constantemente, não porque precisava impressionar os homens, mas porque sabia que é no secreto da oração que o Pai revela seus caminhos. E hoje, ao escrever aqui seu pedido, você está fazendo um ato profético. Você está dizendo, eu preciso do céu. E o céu responde à sinceridade. A palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e nós cremos nisso. Então comente agora mesmo o seu motivo de oração, ou se preferir, escreva apenas, Senhor, guarda meu coração do orgulho. Cada comentário será lido, apresentado diante do Pai e será parte de uma corrente de fé que está crescendo neste canal, vídeo após vídeo. E se esta mensagem falou com você, deixe seu like. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é importante, que precisa ser entregue a mais pessoas que talvez estejam cegas pelo orgulho, afastadas do altar, ou se sentindo leprosas na alma. E se inscreva no canal para caminhar conosco em fé, reverência e crescimento espiritual. Aqui, cada vídeo é uma semente profética para edificar sua vida. Toque no botão de inscrever-se agora, ative o sino e continue conosco nessa jornada que está apenas começando. Ainda há muito a ser revelado sobre esse rei e sobre o que Deus quer falar com esta geração. 1. O início promissor de Uzias, o rei que começou no temor do Senhor. Antes da queda, sempre há um tempo de favor. Antes da lepra, houve um tempo de honra. E é assim que a história de Uzias começa, com promessa, esperança e temor ao Senhor. Ele subiu ao trono de Judá ainda jovem, com apenas 16 anos após a morte de seu pai Amazias. O povo o recebeu com entusiasmo e os anciãos o cercaram com conselhos, acreditando que aquele novo reinado traria estabilidade e renovação espiritual para a nação. E de fato trouxe. Nos primeiros anos, Uzias buscou intensamente a Deus. Ele foi instruído por Zacarias, um homem de profunda visão espiritual, que o ensinou a andar segundo os caminhos do Senhor. Essa influência foi determinante para que Uzias prosperasse. Ele não apenas governava com sabedoria, mas fazia isso debaixo da bênção de Deus. Durante essa fase, cada decisão era marcada por oração e cada vitória era atribuída ao Senhor. Ele restaurou cidades, fortaleceu os muros de Jerusalém, organizou o exército com estratégias visionárias e a nação florescia sob sua liderança. Tudo o que ele tocava era abençoado. Os inimigos eram derrotados com facilidade. As fronteiras se expandiam, o comércio era próspero e o nome de Uzias se tornava conhecido até mesmo entre os reinos vizinhos. Seu governo parecia ser a realização da promessa feita a Davi, um trono estável, forte e justo. Mas o segredo de tudo isso estava em algo que muitos reis esquecem ao longo do tempo: o temor do Senhor. Uzias sabia que por si só ele não era suficiente. Ele entendia que sua juventude e poder precisavam estar rendidos ao Eterno. Ele dependia da sabedoria divina, buscava a presença de Deus, respeitava a ordem espiritual da nação.
Era um rei que começava seus dias buscando direção e encerrava suas batalhas com gratidão. Enquanto andava assim, a mão de Deus estava sobre ele como sombra protetora. Mas a história de Uzias, como tantas outras nas Escrituras, nos mostra como o coração humano é frágil diante da grandeza. O mesmo homem que começou no temor, que foi moldado pela obediência, que testemunhou milagres e direção divina, um dia permitiria que a vaidade se insinuasse entre os espaços de sua alma. Por enquanto, tudo era luz, mas algo, nas sombras do orgulho, já começava a crescer. Se essa introdução já despertou algo dentro de você, comenta aqui abaixo. Quero permanecer no temor do Senhor, ou que meu começo e meu fim sejam em Deus. Essas frases não são só declarações, são sementes espirituais que marcam quem você é diante do altar. Vamos juntos seguir essa jornada. Há muito mais a ser revelado sobre Uzias e sobre nós mesmos. Nos primeiros anos de seu reinado, Uzias caminhava lado a lado com o favor de Deus. Era visível. O povo sabia, os sacerdotes sentiam e a terra respondia. Seu governo se estendeu com força porque ele era guiado por um homem que via além. Zacarias, um profeta discreto, mas cheio do Espírito. Zacarias não era apenas um conselheiro político, ele era uma sentinela espiritual, um guardião do temor do Senhor. Sob sua influência, Uzias aprendeu a ouvir antes de agir, a buscar antes de decidir, e por isso o céu se abria sobre ele. É impressionante como tudo floresce quando há alinhamento entre autoridade e submissão a Deus. Uzias construiu torres fortificadas, desenvolveu sistemas de irrigação avançados para sua época, aumentou o número de lavradores e cuidadores de vinha, trouxe segurança à cidade e abundância ao campo. O nome de Judá começou a ser temido entre as nações ao redor, e todos sabiam que era por causa da presença de Deus. Mas, com o tempo, Zacarias partiu. A palavra diz apenas que, enquanto Zacarias viveu, Uzias buscou ao Senhor. E quando Zacarias se foi, algo também se perdeu dentro do coração do rei. O silêncio do profeta deixou espaço para vozes diferentes, e foi nesse espaço que o orgulho começou a crescer. Não de uma vez, não de forma escandalosa, mas como uma infiltração sutil em uma estrutura sólida. Pequenas decisões deixaram de ser apresentadas diante de Deus. A sabedoria começou a ser atribuída ao próprio mérito, e a fama, que antes era reflexo da bênção, passou a ser usada como uma coroa de vaidade. Aos poucos, Uzias deixou de discernir os limites entre o governo humano e a ordem espiritual. Ele achava que, por ser rei, tinha acesso a tudo, que podia transitar entre os papéis como bem quisesse, e foi aí que o erro começou a se formar. Seu coração já não vibrava com a mesma reverência diante do templo. O altar, que deveria ser visto com temor e separação, passou a parecer um espaço de domínio. Ele já não via diferença entre poder político e autoridade sacerdotal. Seu trono, que havia sido estabelecido por Deus, agora começava a ser confundido com o próprio altar do Senhor. Mas antes do ato trágico, houve os sinais. Porque Deus sempre fala, sempre alerta, e a palavra mostra isso em pequenos detalhes. Uzias continuava sendo respeitado, mas os homens espirituais já sentiam algo estranho no ar. Os cânticos dos levitas não tinham o mesmo peso. O ambiente do templo parecia mais denso. Era como se o céu estivesse em silêncio, não de ausência, mas de advertência. As vitórias militares continuaram, mas vinham acompanhadas de inquietações internas. Rebeliões pequenas surgiam. O povo murmurava mais. A prosperidade, embora visível, já não trazia paz. Era como se a presença de Deus estivesse sendo retirada, mas de forma tão sutil que o rei não percebia. E mesmo diante desses sinais, Uzias seguiu. Fortaleceu ainda mais as defesas do reino, investiu em armamentos, cercou-se de estrategistas. Mas tudo isso
era reflexo de um coração inseguro, tentando se sustentar sem o favor divino. Ele achava que podia manter a glória que o céu havia dado, mesmo tendo se afastado da fonte. É o erro de muitos até hoje. Manter estruturas visíveis, achando que isso sustenta um reino, quando, na verdade, o que mantém tudo de pé é a obediência silenciosa à vontade de Deus. A vaidade, agora já estabelecida no coração do rei, começou a se revelar em pequenos gestos. Uzias começou a se apresentar como central em todos os eventos religiosos. Falava como se fosse o próprio condutor das bênçãos. As orações já não eram de súplica, mas de afirmação. O povo já não via um homem temente, mas um líder distante, cercado de glória e pouco acessível. E então, o pensamento mais perigoso se formou. Se ele governava com poder e sucesso, por que não poderia também ministrar diante do altar? Afinal, tudo no reino estava sob seu comando, não estava? Para Uzias, o altar era agora mais um símbolo de autoridade, e não um lugar de entrega. Foi esse pensamento que o levou ao ponto de ruptura. O rei decidiu entrar no templo e queimar incenso no altar do Senhor. Um ato reservado exclusivamente aos sacerdotes descendentes de Arão. Ele não era sacerdote, não havia sido ungido para isso. Mas naquele momento, Uzias já não se importava com limites espirituais. Ele acreditava que sua posição política lhe dava acesso ilimitado. O orgulho o cegou, e essa foi a porta que ele abriu para o juízo. Se essa parte da história já está falando com você, deixe aqui nos comentários: Senhor, guarda meu coração dos limites que eu não devo cruzar. Ou simplesmente, não quero perder o temor. Suas palavras não são só engajamento, são testemunhos vivos de que o Espírito Santo ainda está nos ensinando através de reis que viveram há milênios e caíram pelos mesmos erros que nos rondam hoje. Vamos continuar. A entrada no templo está mais perto do que nunca. T5. O altar como símbolo do que é sagrado e inviolável. O altar. Esse lugar que, ao longo de toda a história bíblica, foi cercado de fogo, lágrimas e presença. Desde o princípio, o altar foi lugar de encontro entre o homem e Deus, lugar de entrega, não de domínio. Nele, patriarcas se rendiam, profetas ouviam, e o fogo do céu descia como sinal de aceitação. Nada no altar era feito por iniciativa própria. Tudo era ordenado, tudo era separado, tudo era santo. E foi exatamente esse lugar que Uzias ousou tratar como cenário político. Um equívoco fatal que transformaria sua glória em vergonha. O que Uzias não entendeu, ou se recusou a entender, é que o altar não responde à autoridade humana, mas à presença de Deus. Ele havia sido estabelecido por meio de uma linhagem específica, com instruções detalhadas, com sacerdotes separados por consagração, sangue e serviço. Não era uma função conquistada por fama ou força, era um chamado, e esse chamado não podia ser tomado à força. Quando Uzias decidiu se aproximar do altar, ele não estava apenas quebrando uma regra. Ele estava violando o espaço mais sensível da comunhão entre o céu e a terra. Estava cruzando uma linha que Deus havia traçado com fogo e santidade. O rei achava que podia lidar com o altar da mesma forma que lidava com suas muralhas e exércitos. Mas o altar não era militar, era espiritual. Não respondia à lógica humana, nem às estratégias de poder. Era um lugar onde só os quebrantados podiam tocar. Um espaço onde o orgulho era exterminado, não alimentado. E naquele momento o coração de Uzias já não batia com temor. Ele via o incensário como um troféu, como uma prova de que ele podia tudo. Mas o altar, o verdadeiro altar, pertence a Deus. E ninguém o toca sem estar purificado, rendido, prostrado. É curioso como ainda hoje o altar continua sendo um local alvo de tentativas de usurpação. Quantos tentam subir ao altar sem chamada? Quantos falam em nome de Deus sem ter ouvido a sua voz? Quantos tratam o púlpito como palco e o ministério como carreira? O espírito de Uzias ainda tenta operar
sutilmente nos bastidores da fé. E por isso, essa história é tão necessária, porque o altar permanece, e ele continua exigindo o mesmo: humildade, consagração e temor. 6. A ousadia de Uzias ao invadir o templo para queimar incenso. Os sacerdotes estavam reunidos, os cânticos preenchiam o ar com reverência, e o aroma do incenso santo começava a subir. Tudo caminhava dentro da ordem que Deus havia estabelecido. Mas, de repente, as portas do templo se abriram de forma inesperada. Passos firmes ecoaram pelo mármore sagrado, e ali estava ele, Uzias, o rei, o poderoso, o invencível, com o incensário nas mãos, rompendo com a liturgia, com a lei, com a tradição e com o próprio céu. Não foi uma ação ingênua, foi um ato consciente. Ele sabia que aquilo era proibido, sabia que não era seu lugar, mas o orgulho, quando se instala no coração, silencia a voz da consciência. Os sacerdotes ficaram paralisados por um momento. Não sabiam se gritavam, se corriam, se resistiam. O rei era temido, mas naquele momento o medo que os rodeava não era o medo do rei, era o temor de Deus. Azarias, o sumo sacerdote, tomou coragem e confrontou Uzias ali mesmo. Com voz firme disse: "Isso não é para ti, Uzias. Não te pertence queimar incenso ao Senhor. Isso é função dos filhos de Arão, dos consagrados." Mas o rei não recuou. Sua face se transformou, seus olhos endureceram, ele se indignou. Ele, que havia começado em obediência, agora estava pronto para lutar contra o próprio templo. Não fisicamente, mas espiritualmente. Enquanto ele segurava o incensário com mãos ousadas, algo invisível começou a acontecer. O ambiente mudou, a atmosfera pesou. O altar já não recebia aquele gesto como adoração, mas como afronta. Era como se os céus se fechassem por um instante e todos os olhos estavam sobre Uzias. A tensão era insuportável, mas ele continuava, com passos seguros, como se estivesse certo, com o olhar de quem acreditava ser invencível. E com isso, o tempo de misericórdia chegou ao limite. É assim que o juízo entra. Não com alarde, mas no exato momento em que o orgulho desafia a santidade. E quando Uzias levantou o braço para oferecer o incenso, o invisível se tornou visível e nada mais seria como antes. 7. A resistência dos sacerdotes e o confronto direto no santuário. Quando Uzias se aproximou do altar, o clima no santuário mudou. Aqueles que conheciam a presença de Deus sabiam que algo estava prestes a acontecer. Os sacerdotes, que até então hesitavam, se uniram com coragem. Eles não estavam apenas defendendo um protocolo, estavam preservando o sagrado. Azarias não estava sozinho. O texto bíblico diz que com ele estavam 80 sacerdotes valentes, homens preparados, não para a guerra, mas para confronto espiritual. E foi ali, diante do altar, que um embate silencioso entre o céu e o orgulho teve seu ápice. Eles não usaram armas, usaram palavras, usaram o temor, usaram a lembrança de que o templo era a casa de Deus e não extensão do palácio. Uzias estava cercado por homens que o respeitavam como rei, mas que, acima disso, respeitavam a ordem do Senhor. E foi esse respeito que os fez ficar de pé, porque mesmo diante de um rei com incensário nas mãos, eles sabiam que o altar não podia ser tocado por qualquer um. Eles ergueram a voz, eles resistiram, e naquele momento, embora inferiores em poder terreno, eles representavam a voz do céu. Mas Uzias já não ouvia, seu coração estava surdo. A lepra ainda não havia aparecido, mas sua alma já estava contaminada. O incensário tremia em suas mãos, não por temor, mas por fúria. Ele estava decidido. Não queria apenas queimar incenso, ele queria provar que podia. Ele queria mostrar que sua autoridade alcançava até o sagrado. Mas Deus não divide sua glória com ninguém.
E foi nesse ambiente de confronto entre a ousadia de um rei e a resistência dos sacerdotes que a sentença caiu. Não precisou de trovões, nem de fogo. Bastou um toque. Uma manifestação visível de que Deus estava ali. E o que aconteceu naquele instante marcou a história de Uzias e de todo o povo. Se você está sentindo o peso dessa parte da história, comente abaixo. O altar ainda é santo. Ou eu escolho respeitar o lugar de Deus. Suas palavras não são apenas interações, são sementes espirituais lançadas diante do Senhor. Vamos seguir, porque a lepra está prestes a aparecer. E quando ela surge, tudo muda. 10. O momento exato em que a lepra aparece em sua testa. E então, no ápice da sua desobediência, no ponto mais elevado de sua arrogância, quando já não havia mais espaço para advertência, nem para misericórdia, algo invisível se tornou visível diante de todos. A lepra, esse símbolo físico e espiritual de impureza e separação, surgiu repentinamente na testa de Uzias. Sim, justamente na testa. No lugar onde, nos sacerdotes, se colocava a lâmina de ouro com a inscrição Santidade ao Senhor. O mesmo lugar onde Deus marcava separação para si, agora era marcado com o sinal de rejeição. O próprio corpo do rei foi tocado pelo juízo. Foi como se o céu dissesse: você pode tentar tomar este lugar, mas não pode carregar a minha glória. A lepra era irreversível, instantânea. Uma sentença que não precisava ser dita com palavras. Os sacerdotes que o confrontaram deram um passo para trás, não por medo do homem, mas por temor do que acabavam de testemunhar. A glória humana estava sendo consumida em plena luz do templo. O rosto que antes era admirado nas ruas, agora se cobria de vergonha, não apenas diante dos homens, mas diante do próprio Deus. A lepra não era só uma doença física, ela era uma declaração pública de que algo estava profundamente errado. E naquele tempo, ser leproso significava ser impuro, ser isolado, ser separado de tudo o que é santo. Um rei com toda a sua glória, agora estava impuro. A coroa já não servia, a capa já não encobria, o poder já não protegia. Tudo que o exaltava foi arrancado em um instante, e foi o próprio corpo que testemunhou contra ele. A lepra apareceu na fronte e ninguém teve dúvida. Aquilo era juízo. Esse momento não foi apenas um castigo, foi uma revelação. Deus estava mostrando a toda a nação o que ele faz quando alguém tenta tocar o que é dele sem temor. Não havia mais discussões, não havia mais desculpas, não houve tempo para arrependimento público. A sentença havia chegado, e agora o rei deveria lidar com suas consequências. Ele, que achava poder tudo, descobriu que não podia sequer se manter de pé diante do altar que tentou dominar. 11. O choque dos presentes e a retirada imediata do rei do templo. O que aconteceu em seguida foi um misto de pavor e reverência. Os sacerdotes, ao verem a lepra surgir no rosto do rei, entenderam na mesma hora que a ira de Deus se havia manifestado. Não era mais uma questão teológica. Não era mais um debate sobre autoridade. Era o sagrado se impondo diante do profano. E ninguém ousou argumentar. A ordem foi clara. Uzias deveria sair. Não apenas porque era indigno, mas porque agora era impuro. Ele precisava ser retirado do templo imediatamente. E foi. Mas o mais impactante é que o próprio Uzias se apressou a sair. O texto nos mostra que, ao perceber o que havia acontecido, ele próprio correu. O orgulho, naquele instante, foi esmagado pela vergonha. O homem que entrou como rei, querendo impor autoridade, saiu como leproso, coberto de temor. Não foi escoltado, foi expulso. Não por homens, mas pelo próprio juízo que se manifestou em sua carne. E ninguém pôde protegê-lo. A corte que o acompanhava ficou em silêncio. Os músicos cessaram. Os sacerdotes se entreolhavam em choque. A glória de Deus havia respondido, não com palavras, mas com ação. E ali, naquele espaço sagrado,
ficou o incensário caído, talvez ainda soltando fumaça, como lembrança do que não deveria ter sido tocado. O altar permaneceu, intacto, santo, e o homem que o desafiou já não fazia parte do cenário. O povo, ao ouvir a notícia, também ficou abalado, porque não se tratava apenas de um rei doente. Era um sinal, um aviso a todos. Se Deus havia julgado um rei, o que aconteceria com aqueles que brincavam com o sagrado em suas próprias vidas? O nome de Uzias, antes sinônimo de vitória, agora era mencionado com pesar. Sua história virou advertência e sua presença passou a ser evitada. 12. O isolamento do rei, o afastamento da sociedade e do trono. Depois daquele dia, Uzias nunca mais foi o mesmo. Não apenas em sua aparência, mas em seu destino. A lepra o retirou do convívio social, do contato com o povo e principalmente da casa do Senhor. Um rei não podia governar em condição de impureza. Por isso, seu filho Jotão assumiu as responsabilidades do governo. Uzias, embora ainda tivesse o título, estava fora do trono, isolado, humilhado, separado. Passou a viver em uma casa à parte, longe do palácio, longe do templo, longe do povo. Era como se o mundo tivesse continuado sem ele. O homem que já fora o centro das decisões, o comandante das vitórias, o orgulho da nação, agora vivia recluso, carregando na pele o sinal do que acontece quando se cruza os limites de Deus. O silêncio que envolvia sua vida era mais pesado do que qualquer decreto. Já não havia honras, nem festas, nem aclamações. Apenas o eco de sua própria escolha. Ele tocou no altar e agora carregava o peso disso todos os dias. Talvez tenha chorado, talvez tenha se arrependido. Mas o texto bíblico não nos revela detalhes de arrependimento público. O que sabemos é que viveu até o fim separado. Sua morte também foi marcada por essa condição. Foi enterrado com os reis, sim, mas em um campo à parte, porque era leproso. Até depois da morte, sua lepra falava. Ela dizia: aqui jaz um homem que começou bem, mas terminou longe. E essa é a lição que atravessa os séculos. Porque muitos ainda vivem como Uzias, cercados de poder, cobertos de títulos, exaltados por homens, mas com o coração contaminado. E ainda hoje há altares sendo profanados em nome do ego. Há ministérios sendo invadidos por vaidades, há funções sendo tomadas por quem não foi chamado, e o Deus que não mudou continua separando o que é dele. Se essa parte da história te confrontou, comenta abaixo. Quero terminar como comecei, no temor do Senhor. Ou, me afasta, Deus, de tudo o que me separa do teu altar. Palavras assim não são só comentários, são decisões. Vamos seguir. Porque o nome de Uzias ainda será lembrado por gerações, não como exemplo de glória, mas como alerta de santidade. 13. A dor silenciosa de um homem marcado pelo juízo divino. O silêncio que envolveu Uzias depois de sua queda não era apenas geográfico, era espiritual, emocional, existencial. O rei que um dia fora exaltado entre os homens agora vivia esquecido, isolado, carregando uma marca que ninguém mais conseguia ignorar. A lepra, além da dor física, era um lembrete constante da separação. Nenhum toque, nenhum abraço, nenhuma celebração. Apenas olhares de pena e distância. Ele ainda respirava, mas era como se já estivesse enterrado vivo, dentro de um exílio invisível aos olhos dos que apenas enxergam o exterior, mas profundamente real para quem entende os processos de Deus. Cada manhã, ao abrir os olhos e ver sua pele ferida, Uzias não via apenas uma enfermidade, via a consequência do orgulho. Cada reflexo em um vaso de bronze, cada tentativa de lembrar quem ele havia sido, era um confronto com o que ele se tornara. E o mais cruel é que ele sabia que tudo aquilo poderia ter sido evitado. Sabia que bastava ter recuado, ter ouvido, ter obedecido. Mas a voz do orgulho grita mais alto quando o coração está longe do altar.
Não há registros de arrependimento público, e isso também ensina. Às vezes, o silêncio fala mais que as palavras. Talvez Uzias tenha se arrependido em lágrimas solitárias, longe do povo, longe do templo, mas o fato é que sua história terminou marcada por uma ausência. A ausência da presença, a ausência da comunhão, a ausência da glória que um dia o rodeou. Para um rei, não há castigo maior do que ser retirado do seu lugar de influência e ver a vida continuar sem sua participação. Uzias viu o trono passar para seu filho, viu o povo seguir, viu as festas acontecerem, e tudo isso sem ele. Ele ainda era vivo, mas já não era lembrado com honra. O passado se tornara um fardo e seu nome um alerta. A lepra não matou Uzias de forma imediata, mas o fez morrer um pouco a cada dia. E essa morte silenciosa ensina mais do que muitos discursos. 14. O impacto desse episódio na memória espiritual da nação. A queda de Uzias não foi apenas um episódio isolado na história de Israel. Foi um marco, uma ferida na memória coletiva de uma nação que havia se acostumado a associar bênção com glória humana. A partir de sua lepra, a lembrança de que Deus é santo se tornou mais palpável. O povo entendeu que nem mesmo os reis estão acima da lei. Nem mesmo os ungidos podem transgredir os limites sagrados. Foi como se o temor que havia se apagado aos poucos tivesse sido reaceso à força, através de um juízo visível demais para ser ignorado. As gerações seguintes jamais esqueceram o nome de Uzias, e não foi pelas construções, nem pelas vitórias militares, nem pelo avanço tecnológico de seu governo. Foi pelo fim trágico, pela forma como sua história virou advertência. Uzias se tornou o exemplo do que acontece quando o homem se exalta acima da sua função. O seu nome passou a carregar um peso, não de honra, mas de memória. Ele deixou de ser modelo de sucesso e passou a ser símbolo de orgulho e queda. Os profetas que vieram depois, como Isaías, viveram à sombra dessa lembrança. Isaías 6, por exemplo, começa com a frase: "No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor." Como se a morte do rei que tentou invadir o altar tivesse liberado o ambiente para que os olhos espirituais de um profeta se abrissem. Como se o trono terreno finalmente vazio permitisse a revelação do verdadeiro trono, o eterno, o imutável, o santo. A lembrança de Uzias preparou o cenário para que outros não cometessem o mesmo erro. E assim, ao longo do tempo, Uzias virou mais do que um nome, virou advertência viva. Quando alguém falava em ultrapassar seu chamado, em agir por vaidade, em tocar o que é sagrado sem temor, era suficiente dizer: "Lembra de Uzias." E tudo fazia sentido, porque uma nação que conhece o temor do Senhor não esquece os sinais do passado. E essa é a função da memória espiritual: preservar a reverência diante do sagrado. 15. O que o Espírito Santo ainda nos revela hoje através da queda de Uzias. A história de Uzias continua viva, não porque queremos envergonhá-lo, mas porque o Espírito Santo ainda fala através de sua trajetória. Há algo profundo e atemporal na forma como Deus age quando o homem se aproxima do altar com intenções erradas. E talvez, nesse exato momento, enquanto você ouve esta mensagem, o Espírito esteja sondando o seu coração, não para acusar, mas para redirecionar. Porque o mesmo Deus que pesou Uzias na balança é o Deus que nos convida hoje à santidade. Vivemos numa geração em que muitos querem o microfone, mas poucos suportam o silêncio do preparo. Muitos querem o altar, mas não querem o processo. Querem o reconhecimento, mas não a cruz. Querem subir sem ter sido enviados. E é por isso que Uzias ainda fala. Sua história ecoa no tempo como um clamor. Não suba sem temor. Não toque sem ser chamado. Não confunda bênção com permissão. O Espírito Santo está despertando uma geração que volta a entender que o altar ainda é santo, que ministério não é conquista, é chamada, que autoridade espiritual não é tomada, é concedida,
e que Deus ainda pesa os corações, ainda observa motivações, ainda resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Uzias nos mostra o que acontece quando a estrutura externa cresce mais do que a profundidade espiritual, quando o sucesso apaga a simplicidade, quando o governo ultrapassa a obediência. Mas o Espírito também nos mostra que ainda há tempo, que podemos escolher um caminho diferente, que o temor pode ser restaurado, que o altar ainda pode ser lugar de encontro, não de destruição. Basta voltar, basta ouvir, basta obedecer. Se Uzias tivesse dado um passo atrás, talvez sua história fosse outra. Mas hoje, você pode dar esse passo. Se essa mensagem ardeu no seu coração, escreva nos comentários: eu escolho obedecer. Ou, Espírito Santo me mantém longe do orgulho. Que seu nome não seja lembrado como advertência, mas como testemunho de quem decidiu respeitar o sagrado. Vamos seguir juntos. O altar continua de pé e a presença de Deus ainda espera por aqueles que vêm com temor. Conclusão. Se você chegou até aqui, é porque essa palavra encontrou um lugar no seu coração. E isso não é obra do acaso. Quando Deus fala, Ele escolhe os momentos certos, as pessoas certas, e usa até mesmo um vídeo para tocar, confrontar e restaurar vidas. Por isso nós queremos saber como essa mensagem falou com você. O que o Espírito Santo te mostrou ao longo dessa jornada pela história de Uzias? Como o Senhor te despertou enquanto falávamos sobre o orgulho, o altar e o temor que nunca deveriam ser esquecidos? Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Escreva com fé: eu senti a voz de Deus neste vídeo. E compartilhe com sinceridade como o Senhor tocou sua alma. Essa frase é mais do que uma simples resposta. É uma declaração pública, uma confissão espiritual, uma forma de dizer: eu ouvi o Senhor e não sou mais o mesmo. Ao escrever isso, você também encoraja outras pessoas que estão lendo a se abrirem para o que Deus quer fazer. E se essa mensagem te edificou, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, cada vídeo é preparado com oração, com propósito e com temor. Nosso desejo é que você receba conteúdos que alimentem sua fé, abram seus olhos espirituais e te conduzam para mais perto do coração de Deus. Ao se inscrever, você se junta a uma comunidade que ama a palavra, que valoriza o sagrado e que busca viver o Evangelho com profundidade e verdade. Deixe também o seu like já neste vídeo. Isso ajuda a plataforma a reconhecer que este conteúdo tem valor e faz com que ele alcance ainda mais pessoas. Pessoas que talvez estejam correndo riscos semelhantes aos de Uzias, tocando o que não deveriam, se afastando do temor, perdendo o foco do propósito. Seu like pode ser uma ferramenta nas mãos do Espírito. E claro, não vá embora sem assistir ao próximo vídeo, que já está disponível na tela final. Ele complementa o que você ouviu hoje e pode ser exatamente a continuação do que Deus quer tratar com você. Às vezes, uma sequência de mensagens é o caminho completo que o céu preparou para a sua transformação. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Espírito Santo continue ministrando ao seu coração, mesmo após o término deste vídeo. E que você permaneça firme no temor, longe do orgulho e cada vez mais perto do altar. Não para tomar lugar, mas para se render. Nos vemos no próximo vídeo. Shalom.